Porque o que é pedido para fazer não é feito, e aí não tem resultado. Tiago capítulo 3 diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro que? Não ser o que? Mestre. O mestre vai receber o que? Duro o que? Repete aí, igreja. Está no telão. Quem não tiver Bíblia pode ler no telão aí. Verso 2, pode ler bem forte. Parou. Está no telão? Então vamos ler forte aí, igreja. 1, 2, 3. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que obedeçam e consigamos dirigir todo o seu corpo. Verso 4. Veja também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuoso vento, se viram com bem pequeno leme para onde quer que a vontade daqueles que a governam. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Pelo quê? Pelo inferno. Misericórdia. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de quem? Deus. Verso 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Você é a fonte. Amém. Que tipo de água está jorrando de você? Ele está falando que pode a mesma fonte ter água doce e água salgada? Não. Fecha os teus olhos, põe a Bíblia sobre tua assento. Senhor meu Deus e meu Pai, nós vamos ministrar a tua palavra. O Senhor veio usar de misericórdia para conosco, meu Pai. Nós somos carentes da tua misericórdia, da tua graça, meu Pai. Quando eu estiver ministrando, Senhor, não seja eu, mas o Senhor falando através da minha boca. Nós estamos na sexta-feira de libertação, e a primeira libertação que nós precisamos é do nosso entendimento, é a nossa mente não ser cativa e não ser presa. Nós temos que estar livres para entender a tua palavra, entendermos, meu Pai querido, o nosso sentimento. Então eu peço agora, leva a nossa mente cativa diante do Senhor, para entendermos a palavra que vai ser ministrada e não haver bloqueio, nem retenção, e Satanás não venha nos roubar nessa hora, meu Pai, trazendo distração, trazendo coisas que vão fazer nos perder, Senhor, nesse momento da ministração. É o que eu peço agora, em nome de Jesus. Pode sentar, glorificando a Deus Pai. Glória ao nosso Deus poderoso. Nós estamos numa série que eu estou fazendo aqui de cura e libertação, e nós estamos estudando a palavra. Você tem a Bíblia, não tem? E tem que sempre observar o que, irmão? A Bíblia. E eu gosto de ler a Bíblia junto com você, porque texto sem contexto é o que? Gera pretexto para heresia. Então a gente vai lendo junto a Bíblia aqui e você vai acompanhando aí. Então, no tema de hoje, as causas da maldição, que é um assunto que eu falo em todas as pregações, mas nós vamos devagar para você poder entender e ler na Bíblia. Qual é a maior causa da maldição? Quem já pode responder aí? O quê? Raiz. Então quer dizer que vocês prestaram atenção nas últimas reuniões. A raiz.
Só que eu vou dar um detalhe a mais hoje para você. Hoje eu vou dar uns segredos aqui. E um dos segredos importantes que você tem que lembrar é que a sua palavra tem o quê? Cuidado com a sua palavra. Nós lemos Tiago 3, mas um versículo que chamou a atenção. No Tiago 2, aí eu cheguei no 3. Que muitas pessoas não estão tendo a oração respondida. Não estão tendo os pedidos respondidos. E às vezes eu pergunto para o cliente: o que adianta você conhecer a Bíblia de capa a capa? Já leu a Bíblia várias vezes, e a gente durante o ano vai lendo e se acaba lendo a Bíblia toda, mas você não vive nada do que a Bíblia fala, nem na sua casa, nem no seu casamento, nem na sua família. Nada acontece. E o defeito a gente já sabe que não está em quem? Não está em Deus. O defeito está onde? Em nós. E nós começamos a se questionar. Aí abre a sua Bíblia aí no livro de Tiago, capítulo 2. Por que a oração não é respondida? Porque a Bíblia é feita de princípios. Tiago 2, verso 8, diz assim, ó: todavia, depois você lê o texto inteiro, todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real. Aí na sua versão está falando o quê? Leia o quê? Vê aí. O quê? 2:8. Se vocês de fato obedecerem à lei real. Parou aí. Então na sua também está falando lei o quê? Real. Na minha também está falando lei real. Aí ele fala assim: amarás o teu próximo como a ti? Aí ele fala assim: faz bem. Me chamou a atenção porque eu estou com 47, hein? E já nasci em família cristã. Eu não tinha prestado atenção nesse detalhe que eu prestei hoje. Uma lei real, instituída por quem? Você já tinha prestado atenção nesse versículo? Dessa forma? É uma lei real assinada com o selo de um anel o quê? Real, que vai ter peso. Ele está dando um detalhe. Por que a nossa oração não é respondida? Porque nós não estamos observando as leis reais que Deus deixou para nós na Escritura. Todavia, se cumprires conforme a Escritura, a lei o quê? Real. Nós não estamos cumprindo. Olha o que ele fala no verso 12: assim falai, assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Fala assim: as minhas palavras, nenhuma vai passar em branco. Olha que peso. A sua palavra nenhuma vai passar em branco. Eu vou responder por que sua oração não é respondida. Porque quando você pronuncia, automaticamente Satanás sai aonde? Diante de quem? E ele, ao acusar, ele pega as suas palavras que vão trazendo sentença sobre a tua cabeça. Eu vou fazer tal coisa, e você não faz. Esse ano eu vou fazer isso e aquilo outro, você não cumpre. Ele vai diante de Deus. Verso 13 já dá a resposta aqui, ó: porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fazem misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus só pode fazer misericórdia se for fazer primeiro justiça. Satanás chega diante de Deus, ele acusa você, ele fala assim: está vendo esse Paulo aí? Ele falou que ia fazer tal coisa, ia ajudar. Você esquece, irmão. Só que no mundo espiritual as palavras têm o quê? Muito poder. Por isso você não pode falar que vai fazer uma coisa e não fazer aquela coisa, porque isso vai trazer condenação diante de quem? Deus pode usar de misericórdia, mas se você conhecer a palavra, caso contrário, suas orações não estão sendo respondidas. Você fica fazendo promessas, fica falando que vai fazer coisa e não está fazendo nada. Para mim entrar no tema de hoje, eu tive que buscar isso aqui, porque a maldição sem causa não se cumpre. Você mesmo atrai sobre a tua vida, porque o Satanás chega diante de Deus e ele fala assim, ó, Satanás conhece a Bíblia de capa a capa. Isso aqui que eu acabei de citar, ele vai diante de Deus e mostra. É uma aliança real, eles não estão cumprindo, eles não estão obedecendo. Vai para o livro de Mateus. Abre aí, Mateus, capítulo de número 12. Achei interessante esse versículo também hoje. Mateus capítulo 12.
Mateus capítulo 12, verso 36. Minha versão é um pouco diferente, mas eu vou lendo junto com você, você vai lendo aí no telão. Verso 36. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do... Toda palavra o que, irmão? Ociosa. Imagina que não é ociosa. Isso aí me deu um peso hoje, porque a maldição sem causa não se cumpre, é palavras. Uma coisa que no mundo espiritual cria vida é o que? Palavras. Nós ficamos pensando que às vezes é que você está fazendo alguma coisa, que eu vi alguma coisa, que eu não sei o que. É lógico, vai ter um julgamento sobre isso, mas a tua palavra vai ter um peso tão grande. Por isso que é melhor andar com a boca o quê? Sejam poucas as suas palavras. Tem gente falando demais. E a tua palavra vai trazer condenação e juízo. Verso 37. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será o quê? Ele sobe imediatamente diante de Deus e fala assim: acabou de orar, mas só que ele está com um monte de dívida no cartório. Olha o que ele falou, ele não está cumprindo. Olha a palavra que ele lançou outro dia: todas as suas palavras, nenhuma fica em branco diante de Deus. Satanás é o advogado do quê? Acusa. E ele conhece a Bíblia de capa a capa. Ele sobe diante de Deus e lê isso aqui, ó. Eu acabei de ler para você. Olha lá, acabou de lançar uma palavra, ele não vai cumprir aquilo que ele falou. Deu certo você fazer? Não, amanhã eu vou fazer. Irmão, você sabe se você vai estar vivo amanhã? Pode contar comigo, você não sabe. Essas palavras têm peso no mundo espiritual. Se Deus permitir, a irmã acabou de responder ali. Toda vez que você usar a palavra, se Deus permitir, se for a vontade de Deus, aí você vai fazer. Ele não vai ter como te acusar lá em cima. Você precisa interpretar a Bíblia. Se você não entender, por isso que eu falo que a Bíblia não é um livro para ser lido, é um livro para ser o quê? Meditado e pensado. Você vê que você já tinha passado essa palavra várias vezes e não sabia que as palavras que saem da sua boca, por isso que eu fico quieto. Tem situações que Deus vai ser o seu quê? Juiz. Não fala nada. Não tenta fazer justiça com as mãos, porque quem é que vai justificar você? Porque ele age com misericórdia. E para ele agir com misericórdia, você não tem que estar contra a palavra dele, porque tem hora que Deus quer te responder. É imediato, irmão. É na hora, no mesmo dia, na mesma semana. Por que será que a resposta não chega? Porque nós estamos travados. Satanás chega lá e apresenta: ó, está tudo errado. É isso aqui tudo que ele faz o dia inteiro. Olha a boca, olha aquilo, olha isso. Aí a sua oração fica parecendo que não tem resposta. Ela teve resposta, só que você não está enxergando o mundo espiritual. É que nem fosse o fórum. É o dia inteiro. Anjo saindo com pasta e cão entrando com pasta. É o dia inteiro, irmão. A petição do irmão fulano chegou? Chegou sim. Só que já foi indeferido. Você mesmo está trazendo um obstáculo para você. Sejam poucas as suas palavras, sejam poucas. Mas quando você abrir a boca, o inferno tem que saber que é um servo de Deus, é uma serva de Deus de verdade. A iniquidade dos pais. Por isso que o pai tem que ter cuidado com a boquinha. A raiz, a questão da raiz. O que você está fazendo, você está lançando palavras, e palavra dá vida e palavra traz morte. E só esses dois versículos que nós lemos hoje, para mim foi um show. Quando eu vi que tem um selo real, e foi decretado para nós, e que nem uma palavra ociosa que sai da sua boca, irmão, eu fiquei temeroso, porque eu descobri que a oração não é respondida justamente por causa disso. Chega diante de Deus, aí vem Satanás e fala: não, olha lá ele falando que ia fazer vou falar aqui um exemplo. Falei um desenho para a criança. Ele falou que ia desenhar, ele não desenhou, é qualquer coisinha pequena. Pensa que é coisa grande. Porque a sua palavra tem que ser o quê? O que passar disso é o quê? Você tem que ser maligno. Você acha que a Bíblia é brincadeira? A gente lê e pensa que a gente faz de conta. Não é que faz de conta, é real. Então nós vamos dar conta diante de Deus que lá no Senhor Jesus, sabe o que Satanás faz? Ele comparece diante do trono. E o trono é um tribunal que está funcionando o tempo todo. Tem um juiz sentado lá, e é o próprio Deus. Satanás comparece no tribunal. E no tribunal toda hora está tendo julgamento. Eu estou levando você a pensar nisso, porque o que acontece e o porquê que minha oração não é respondida. Não, Deus não gosta de mim. Não, Deus não está me ouvindo. Já faz 20 anos, irmão. 20 anos pedindo a mesma coisa. A resposta é imediata. Deus não tem esse negócio de responder o ano que vem.
essa bênção é para o ano que vem. Não, a bênção é para agora, nesse exato momento. Ele já libera, ele tem poder, tem autoridade, ele é soberano. Por que não acontece? Porque eu mesmo faço com que aquela bênção fique onde? No mundo espiritual. Você pode imaginar, você leu, já fez o jejum de Daniel, nós já fizemos algumas vezes, em abril vai ter de novo aqui. Mas você pode imaginar que Daniel estava orando, jejuando, era temente a Deus, mas a oração dele foi o quê? Impedida por causa de quem? Não foi dele. Sem ele fazer nada, a oração dele foi impedida. O que é que você pensa? Imagina essa vidinha que a gente leva. Daniel orando, jejuando, temente a Deus, etc e tal. Os demônios principais de potestade reteu a oração dele, a resposta não chegava. Agora imagina o crente que abre a boca e fica amaldiçoando o dia inteiro, falando palavrão, brigando o tempo todo, falando mal de um, falando mal de outro. Porque se você pegar lá no livro de Tiago, capítulo 2, verso 8, ele está citando o mesmo mandamento que Jesus falou lá atrás: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como? É um selo real, é um decreto real. E se eu não amo meu próximo, eu falo coisas e não ajo com misericórdia, que a pessoa fica esperando. É a mesma coisa de uma pessoa que tem um filho fora do casamento e tem que pagar pensão e acha que a pensão é demais. Ele é justo ou injusto? Não está agindo com justiça. E a misericórdia de Deus pode não alcançar aquela pessoa. Eu estou falando para você que você precisa pedir o que para Deus? Perdão. Não sei quantas palavras você lançou e elas estão aí em cima da tua cabeça ecoando. E Satanás está morrendo de vida, gente. Lá, vai para a igreja de novo, mas não tem resposta de nada. Foi para a igreja o ano inteiro, entrou outro ano e não está tendo resposta, porque as nossas palavras estão fazendo a gente entrar em contradição com o que a gente crê. Eu creio em Deus puro, santo e verdadeiro, só que na hora que eu abro a boca, aonde ficou Deus? Não, lá na igreja é glória a Deus e aleluia. Aqui em casa quem manda sou eu. Aqui na rua, agora dirigindo o carro, as palavras, elas fazem com que Satanás se apresente diante de Deus e indefira. E aí Deus é justo. A resposta para você, a tua oração, a tua petição foi respondida, mas ela não foi liberada de verdade para você, porque você mesmo reteu, está arquivado lá. Quantas vezes nós usamos a boca? Nós lemos Tiago capítulo 3 inteiro. Quantas vezes nós usamos a boca? Esquecemos que no céu tem uma lei. E a lei que vale no céu, qual é a lei que vale no céu, irmão? Fala assim, a lei do reino. Tem uma lei instituída por Deus. Se você não sabia, fica sabendo hoje. Nós somos regidos pela palavra de Deus. É a constituição dos céus. Se você não entender isso, você fica fora. Eu estou fazendo do meu jeito. O problema é teu, do teu jeito tu vai morrer e não vai viver a bênção de Deus. Tem que ser do jeito de quem? De Deus. Você tem que falar sempre que o Senhor permita. As suas palavras, elas vão chegar diante de Deus. Hebreus capítulo 4. Esse aqui eu achei mais interessante ainda. Hebreus 4, isso aqui é na hora que você vai orar. Toda vez que você vai orar, você fala com Deus: Senhor, eu estou me apresentando, eu estou com uma causa, um pedido. Aí você fecha a porta, ou vai na mata, vai em qualquer lugar que você quiser. Aí você vai falar com Deus. Verso de número 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Quer dizer, eu vou chegar diante de Deus e faço confissão. Aí vem a parte interessante: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com uma confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar a graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É lindo isso. Você vai ser ouvido. Tem um sumo sacerdote, você lê o capítulo inteiro depois, já morreu por você, já justificou você. Só que esse sumo sacerdote, quando você chega com toda essa conversa, se tiver alguma palavra ociosa rodando, o que vai acontecer? Ele pode fazer alguma coisa? Porque essa daqui, antes de você orar, é que todo mundo fala. O Senhor é que intercede por nós. O Senhor sabe que eu sou pecador. O Senhor conhece a minha fraqueza. Sabe por que Jesus conhece tudo isso? Tem uma regra no mundo espiritual.
O demônio não pode fazer muita coisa aqui embaixo.